Amém, amados? Você foi abençoado? Temos que orar. Temos que pedir. A igreja continua avançando, mas em muitos locais diferentes do nosso. Ela avança com luta, com perseguição e com muito sacrifício. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo nos convida a pensar de maneira diferente e termos um coração grato a Deus, um coração grato ao Senhor. Abra comigo Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8. Hoje nós estamos orando por vários países, daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho deles. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. O Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira ao Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquilo que me fortalece. Naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Nesse dia especial em que começamos a celebrar a igreja ao redor do mundo. E queremos orar, queremos apresentar cada nação diante do Senhor, aonde tem sofrido perseguição no oeste africano. Desde Angola, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Nigéria, que hoje está entre os 10 países onde há mais perseguição do Evangelho, Chade, Níger, Mali, Burkina Faso, Costa do Marfim, Togo, Guiné, Gâmbia. Pedimos que de maneira especial, Pai, 13 países onde os cristãos enfrentam uma perseguição sistemática. Pedimos que de maneira especial o Senhor, Pai, continue fortalecendo a sua igreja nesses lugares, Pai. Para que a igreja não esmoreça, para que a igreja não seja fragilizada, mas fortalecida.
Pedimos a tua mão sobre esse grupo islâmico Boko Haram, que tem matado muitas pessoas e queimado igrejas, Senhor. Que o Senhor, Pai, haja, Pai, protegendo os teus filhos. E de maneira poderosa, convertendo o coração daqueles que perseguem. Agindo, Senhor, para que a perseguição ali, Pai, possa, Senhor, Pai, não ser essa perseguição tão fatal de levar pessoas à morte, mas que seja algo que a igreja se fortaleça e cresça, que a igreja amadureça e que a igreja enfrente, dando glórias ao Senhor e crescendo como corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, Paulo fala de uma maneira preciosa, né, naquilo que nós devemos pensar. No que devemos pensar? O que a palavra de Deus diz sobre o pensamento? Paulo aqui está falando a partir do verso 8, que nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo e puro, e amável. Tudo aquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Devemos pensar na verdade do Evangelho. Devemos pensar na verdade que vidas estão indo para o inferno se não encontrarem o Evangelho de Jesus. Devemos ser instrumentos da graça de Deus. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que é respeitável. Tudo aquilo que engloba o respeito. Tudo aquilo que é justo. Nós somos justos por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus é o justo, o advogado fiel, aquele que age com justiça e retidão. Ao mesmo tempo, devemos pensar em tudo aquilo que é puro. Falamos na escola dominical sobre a pureza do coração. A pureza do coração, ela não vem, né, de atitudes que são impuras, mas da busca por atitudes puras. Eu cuidar daquilo que entra na minha mente, eu cuidar daquilo que eu vejo, eu cuidar daquilo que eu ouço, eu cuidar disso, sabe? Eu cuidar do meu coração. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios que no coração saem as entradas e saídas da vida, ou as saídas da vida, é do coração. Se nós deixarmos nosso coração enfraquecer, nós enfraqueceremos. Se nós deixarmos entrar podridão no nosso coração, apodreceremos. Se nós deixarmos a maldade entrar no nosso coração, essa maldade vai tomar nosso corpo todo. E muitas vezes entra pelos nossos olhos. Sabe? Os olhos são a candeia do corpo, diz a palavra de Deus. Então devemos cuidar disso. Ao mesmo tempo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, seja isso que preocupe o vosso pensamento. Pensar em coisas boas. Não é positivismo, mas é preparar o nosso coração para a ação de Deus. Pensar em coisas boas. Pensar em coisas que têm louvor, virtude. Isso ir ocupando nosso pensamento, sabe? Não deixar a amargura, o ciúme, a inveja, a maledicência, a corrupção entrar em nosso coração. Tem muitas pessoas que deixam algumas coisas entrar no coração e acham que nada mais tem salvação. Mas não é que as coisas não têm salvação. É o que ela está deixando entrar no seu coração, tá? Poluindo o seu coração. Quando você deixa entrar muita maldade na sua mente, ele polui a sua mente. Quando você deixa entrar muita perversão na sua mente, ele perverte a sua mente.
Quando você deixa entrar podridão na sua mente, apodrece a sua mente. Então fala, pensar em tudo que é bom, tudo que aprendeste, recebeste e ouvistes, praticai. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a mensagem da palavra de Deus e não praticamos, e daí ela não permanece. Mas agora, se ouvirmos e praticarmos, ela vai permanecer, sabe? É como a igreja perseguida crê: nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja. Quantos vídeos nós vimos sobre igrejas que têm sido perseguidas e elas permanecem. Às vezes fogem da vila, que a vila vai ser queimada, depois voltam. E a igreja vai crescendo. A igreja lá no oeste africano é cada vez mais perseguida e atingida, principalmente por radicais. O que pode haver de bom nessa situação? Uma dessas pessoas de lá falou assim: a coisa boa é que os cristãos podem preparar a sua vida. Nós passamos 7 meses sem dormir. Quando você dorme só um pouco, acorda com medo, para se certificar que ainda está vivo. Caso esteja, você só agradece a Deus. Por isso todos estão se preparando para que ao morrerem vejam Jesus. Isaías 54:17 fala: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Prevalecerá. E é importante nós sabermos isso. Até entender, se Deus ama esse povo, por que está sofrendo? Por quê? Como cristãos, muitas vezes, na igreja perseguida, entende essa palavra. A perseguição é uma maneira que Deus trabalha na nossa vida. As provas são uma maneira de nos aperfeiçoar. Como entendemos esse sentimento? Como podemos, diante dos traumas, diante das lutas, diante das aflições, sermos pessoas melhores, sabe? Sermos pessoas, ao ser curado, ao ser resgatado, ao se fortalecer diante das lutas, a gratidão invade nosso coração. Ser grato. Grato por tudo. Paulo, nos próximos versos, ele fala: alegrei-me sobremaneira, quando renovaste o favor e o cuidado sobre mim. Ele ainda não tinha oportunidade de agradecer essa igreja. A igreja de Filipe não era uma igreja rica, mas era uma igreja que sempre estava apoiando a obra missionária. Era conhecida como uma igreja do amor, não por causa, daquilo que ela possuía, tantos recursos, mas por causa de como ela apoiava. A igreja precisa apoiar, a igreja precisa alcançar. Agora, ainda mais com a internet, com as redes sociais, com as possibilidades do seu vídeo atravessar o mundo, com traduções em outras línguas, essa possibilidade de você levar o evangelho a outras nações, sabe? Paulo aqui agradece, ele fala, não por causa da pobreza, porque aprendi a estar contente em toda situação, tanto ser humilhado como ser exorrado, tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência de fartura, de abundância, de fome, de escassez. E ele agradece, ele fala: em tudo posso naquele que me fortalece. Não porque ele tinha muito,
mas porque ele aprendeu a viver em toda situação. Porque ele aprendeu que Deus supre a necessidade de cada um. Seja na igreja perseguida, seja na igreja livre, seja em qualquer situação, Deus está do lado daqueles que o buscam. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está operando os milagres necessários na igreja. Deus está agindo no corpo, em cada situação. Ele fala: todavia fizestes bem se associando para comigo. Todavia fizestes bem se associando para com Ele. Sabe? Mesmo que ele aprendeu, mesmo que Deus está cuidando de tudo. A igreja participar da obra, Deus está dando a oportunidade da igreja crescer. Deus está dando a oportunidade da igreja alcançar outras regiões. Deus está dando a oportunidade da igreja suprir necessidades. Deus está abrindo portas para a igreja ser igreja. Essa igreja de Filipos encontrou o seu caminho como igreja. Além daquilo que ela já fazia na região, ela estava alcançando outros povos através do suprimento dos missionários. Sabe? Isso é importante. Desde o início do Evangelho. Às vezes a gente acha, que o missionário, porque ele saiu às vezes de uma igreja grande, ou porque ele tem recursos, muita gente está apoiando ele. Mas aqui Paulo mostra que esta igreja foi uma igreja que do começo ao fim estava sempre com ele. E outras igrejas talvez tivessem mais recursos, tinha se esquecido da obra missionária. Nós somos chamados como igreja a apoiar também a obra missionária. Não só a igreja local ou os ministérios locais, mas também a obra missionária. Até em Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas o bastante para as minhas necessidades. E Paulo fala: não que eu procure. O missionário é aquele que Deus chamou e Deus vai suprir. Se for através da igreja que ele saiu, se for através de uma igreja grande ou de uma igreja pequena, ou de vários irmãos que mensalmente enviam um pouquinho, Deus vai suprir a obra. Mas quando eu deixo de ofertar, eu estou perdendo a oportunidade de participar do reino. Quando eu deixo de investir na obra missionária, eu estou perdendo a oportunidade de participar algo que Deus me fez conhecer e que muitas vezes eu encolhi a mão, ao invés de abrir a mão e ofertar e abençoar. Sabe? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito passou e veio da parte como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aqui vem uma bênção para a nossa vida. Que Deus, segundo a sua riqueza, supra em Cristo cada uma das vossas necessidades. Há uma bênção em quem recebe a oferta, mas há uma bênção em quem oferta, em quem envia, em quem Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, como tem suprido as necessidades do campo missionário. Ore pela igreja, invista na igreja, ore por missões, invista em missões, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças nessa hora, Pai. Pedimos que o Senhor continue suprindo cada uma das necessidades da obra missionária. Que o Senhor continue agindo em vidas e corações, Pai. Que a tua graça alcance, Senhor, a vida de cada missionário, cada obreiro, cada irmão que está, Pai, trabalhando e agindo na igreja perseguida. Senhor, nos colocamos aqui como igreja para apoiar, para orar, para segurar a corda, para, mesmo como sendo uma igreja pequena, mas sendo uma igreja que não se esquece de missões e investe em missões, Pai. Abençoe, Pai, cada membro aqui da igreja.
Abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe, Senhor, os teus filhos com a tua graça e com o teu favor, Pai. E que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.